Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e daremos então continuidade aos nossos estudos de literatura. Hoje iremos trabalhar com outros autores do período do pré-modernismo, conteúdo que nós já iniciamos na nossa aula passada. Essa parte do nosso conteúdo de pré-modernismo e os novos autores, vocês vão encontrar na página 118 da apostila de vocês. Pois bem, lembrem-se de que nós vimos na aula passada que o pré-modernismo não é escola literária, é um período aí de transição entre as escolas do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e a próxima escola, a escola seguinte, que é a escola modernista. Nós trabalhamos também na aula anterior com dois autores, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Na aula então de hoje, nós iremos trabalhar com novos autores. E os autores da aula de hoje são justamente esses: Augusto dos Anjos, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Pois bem, sobre esses autores, vale a pena destacar que, de todos que nós comentamos até agora, o único que trabalhou com poema, que trabalhou com poesia, é o Augusto dos Anjos. Os demais trabalharam aí com textos de contos, romances. Então, o único representante do pré-modernismo nessa parte de poesia, nessa parte de produção de poemas, é o Augusto dos Anjos. E sobre ele, o que nós podemos chamar a atenção de vocês é que ele constrói uma poesia científico, filosófico, pessimista. Esse termo enorme é só para dizer o quê? Que ele vai atrelar conhecimentos científicos, questão de teorias aí filosóficas, questões existenciais, mas também com um teor bem pessimista, algo que não era tão comum naquela época. Ainda hoje não é muito comum uma construção tão complexa de poema como a construção que ele faz em suas obras. Existe também uma grande ruptura com o passado, justamente por trazer aí temáticas que até então nunca foram trabalhadas na poesia brasileira. Ele acaba aí fazendo essa grande inovação na área da poesia. Temos aqui também a presença dessa característica muito forte, que é o niilismo. O niilismo significa que a sabedoria ela é alcançada através da negação de tudo, um alto grau aí de negação para que se chegue à sabedoria. Então, justifica ainda mais esse pessimismo encontrado em seus poemas. Como ele nega tudo, há essa negação extrema, acredita-se então que a sabedoria é alcançada através dessa negação e por isso nós temos aí um forte teor pessimista na poética de Augusto dos Anjos. Temos também uma predileção, ele gosta bastante aí dessa estrutura aí, uma estrutura muito comum até na escola anterior do parnasianismo, que é a questão dos sonetos decassílabos e de rimas. Então, Augusto dos Anjos consegue em sua obra, em sua poética aí, trabalhar com características do parnasianismo, quando ele escolhe essa estrutura de soneto decassílabo e rimas, é uma estrutura clássica, né, que você já viu na escola parnasianista. Temos aí a presença do simbolismo, porque em muitos dos seus poemas você vê essa interpretação, essa possibilidade de diversas interpretações. Mas você também já tem uma influência da escola modernista quando ele traz essa inovação de conteúdo, essa inovação de linguagem. Então, ele acaba fazendo essa mistura aí das várias escolas anteriores e posteriores a ele, certo? Pois bem, do Augusto dos Anjos eu destaquei aqui um breve poema para a gente poder analisar aí essas características, para a gente poder comentar. É um dos poemas que mais aparece quando a gente pensa aí nos poemas selecionados nas provas de vestibular, é aquele que mais aparece quando se fala do Augusto dos Anjos e pré-modernismo. Pois bem, o título do poema é Psicologia de um Vencido. Vejam aí a estrutura do soneto. Para quem não lembra, o soneto é esse poema dividido em 4 estrofes, obrigatoriamente 4 estrofes, e vejam também a quantidade de versos. É obrigatório que para que seja soneto, os 2 primeiros tenham 4 versos e os 2 últimos tenham 3. Então podem ver aí que tem 4, 4, 3
3, na hora então de fazer essa divisão dos versos, essa construção do soneto. Pois bem, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstros de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Vejam aí que nesse poema ele já diz que foi vencido, né, que é um perdedor, que já está aí nas últimas, vamos colocar dessa forma, e vejam o tom mesmo pessimista. Ele diz que o verme já está a espreitar, então já está de olho nele para fazer aí o processo da decomposição. Vejam a questão científica quando ele usa esses termos, né? Frialdade inorgânica. Sabemos aí que no processo de decomposição há aí essa questão dos materiais inorgânicos, né? Então vem um pouco aí de conhecimentos de química, de cadeia alimentar. Ele fala aí do carbono, do amoníaco, usa uma linguagem um pouco mais rebuscada quando ele diz aí da epigênese da infância. Então a gente acaba encontrando várias, né, várias características das escolas anteriores, mas também da escola seguinte, que vai ser o modernismo. Bom, sobre o Graça Aranha, nosso próximo autor, o que nós devemos destacar é a obra Canaã. Nessa obra, ele vai associar a teoria do atraso social, o papel da imigração e a busca de um sentido para a existência. Entendam que na obra Canaã, ele vai trazer pela primeira vez aí na nossa literatura protagonistas que são imigrantes. São dois irmãos alemães que vêm para a região do Espírito Santo. Olha aí, saindo do eixo Rio, São Paulo e Minas. Eles vão então para o Espírito Santo e os dois irmãos têm assim pensamentos e posicionamentos diferentes quanto a essa vinda para essa nova terra. Um dos irmãos enxerga o Brasil como sendo essa Canaã, a terra prometida, onde ele deve prosperar, onde ele deve ajudar no avanço da sociedade, ele tem essa visão mais amigável, enquanto que o outro tem uma visão mais de. Ele acredita muito na questão das raças e de que ele é uma raça superior, que existe aí esse atraso no Brasil, ele acredita na raça ariana, então nós temos aí algumas tendências nazistas nesse personagem, né? Ou pelo menos tendências que deram origem ao que nós conhecemos como nazismo, né? Essa história aí da teoria da superioridade das raças, da superioridade da raça ariana, porém, ainda bem que nesse livro nós temos uma visão otimista em relação ao futuro do Brasil. O irmão que enxerga o Brasil como sendo essa nova oportunidade, como sendo trazendo esse novo sentido para a vida, consegue convencer o irmão que era mais arredio com o seu papel aí de novo imigrante, de agora novo brasileiro, digamos assim, consegue então convencer esse irmão de que é dever deles contribuir na construção da sociedade brasileira. Então, nós temos uma visão positiva para a vinda dos imigrantes no Brasil. Pois bem, e por último, temos então o Euclides da Cunha. Do Euclides da Cunha, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre esse autor é de que ele não era um autor, ele não era um escritor literário, ele era um repórter, certo? E ele foi mandado aí como correspondente na fase final da campanha da campanha de Canudos, né, da Guerra de Canudos. Canudos foi essa comunidade no interior do Nordeste que tinha como líder o Antônio Conselheiro, e estamos falando de uma comunidade onde todos se ajudavam, todos compartilhavam aí do que eles conseguiam produzir, todos auxiliavam na sobrevivência uns dos outros, e eles tinham na figura do Antônio Conselheiro esse grande Messias, esse Jesus que voltou à Terra, as pessoas acreditavam nisso. E em Canudos você tinha de tudo, desde pessoas realmente boas, ex-bandidos, né? Então você encontrava aí uma camada da população totalmente abandonada pelo governo e que viu nessa comunidade uma alternativa de uma vida melhor. O problema é que, logicamente, Canudos chamou a atenção da República,
né, do exército da época, chamou a atenção das autoridades, era uma comunidade que não tinha aí questão de impostos, dinheiro, não respeitavam, digamos assim, as leis, né, da República, e logicamente também chamou a atenção da igreja, afinal você tinha um líder que se dizia ser o Messias, então o exército teve que intervir. O que é que acontece? Por 3 vezes o exército interviu nessa comunidade e perdeu. Então, estamos falando de pessoas armadas de pau, pedra, contra o arsenal do exército brasileiro da época e que o exército perdeu. Então, para que se entendesse o que foi que aconteceu, para que se tivesse notícia dessa investida do exército, o Euclides da Cunha foi enviado, então, para fazer essa cobertura. O que é que acontece? Num primeiro momento, e durante a sua viagem, o Euclides pôde perceber que era uma terra diferente, era uma região diferente, e que isso justificava também o porquê da, da estratégia de Canudos ter funcionado nas primeiras tentativas do exército de acabar com a comunidade. Então, no momento em que ele começou a escrever esse texto, a escrever essa matéria para o jornal, ele decidiu fazer essa divisão. Ele primeiro escreveu sobre a terra, para mostrar a geografia do local, e olha, ele é profundo conhecedor de geografia. Fala dos tipos de rocha, fala da vegetação, fala das bacias hidrográficas, ele consegue fazer um apanhado geográfico, mesmo sem formação em geografia. Temos aí, na segunda parte, o homem. Ele decide então descrever esse sertanejo, quem é essa pessoa que está seguindo esse líder, que crenças essa pessoa tem, como é a sua cultura, por que que ele é tão corajoso, por que que ele se coloca aí diante do exército em busca aí dessa comunidade. E por último, a última parte aí do livro, né, o que se tornou o livro, Os Sertões, você tem a luta. Ele de fato vai fazer esse relato da luta da Guerra de Canudos e que foi um absurdo, foi um massacre. Tivemos aí aproximadamente 25.000 pessoas mortas, crianças, idosos, mulheres, homens, todo mundo foi dizimado. O Antônio Conselheiro ainda teve sua cabeça, né, degolada e exposta aí para servir meio que de lição, né, na época. E o Euclides da Cunha acabou com essa sua obra fazendo essa denúncia, né, desse crime aí bárbaro que aconteceu na comunidade de Canudos. Detalhe, ele veio com um posicionamento a favor do exército, porém, devido a tudo que ele viu, tudo que ele viveu, ele acabou no texto, o texto final dele acabou sendo aí esse texto contra o posicionamento do governo e do exército pelo fim aí da comunidade de Canudos. Ele faz essa denúncia, ele aproveita o espaço para fazer essa denúncia sobre os terrores aí que foram, que aconteceram durante a Guerra de Canudos. Pois bem, sobre o Euclides da Cunha e os Sertões, que também é uma obra que é bastante cobrado, também colocamos aí nessa aula um link para que vocês possam conhecer um breve resumo ainda mais completo do que o que a gente tentou fazer nessa nossa aula. Então assistam a esse vídeo que nós separamos para vocês. E não apenas esse, se quiserem aprofundar, tem um filme, né, baseado na obra Os Sertões, então existe também um filme que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor essa temática e essa construção dos sertões do Euclides da Cunha. Ok? Pois bem, como atividade, fica então a sugestão para que vocês façam as páginas aí do capítulo, da página 123 a 127. Para os alunos que já fizeram essa atividade, façam então as questões da plataforma Avassai Digital relacionadas a esse módulo. Já que encerramos por aqui, vocês já podem responder as questões do módulo 2. Então é isso, meninos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.